Na Semana Mundial contra o Trabalho Infantil, um dado triste. Milhares de crianças e adolescentes trabalham em Minas para ajudar no sustento das famílias. O estado ocupa o segundo lugar no país em número de registros. Uma perda imensurável para um grupo que deveria ser protegido. Com multas e trabalho de conscientização, a Justiça se empenha para reverter esses números. Segundo os últimos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, Minas Gerais é o segundo estado do país com maior número de casos de trabalho infantil. Em 2015, foram registrados mais de 329 mil, atrás apenas de São Paulo, com mais de 405 mil. Os 3 primeiros lugares no ranking de atividades exercidas por crianças e adolescentes são: quase 30% atuavam na agricultura, pecuária, silvicultura, pesca e aquicultura, 24,5% do comércio e reparação e 12,7% em serviços de alojamento, alimentação, transporte, financeiros e imobiliários. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho diz que a Justiça se empenha e atua de maneira ágil para reverter estes números. Devem funcionar regras de cooperação entre as instituições, inclusive entre os órgãos do Poder Judiciário, o Ministério Público, autoridades policiais, enfim, todo o sistema de justiça e outros sistemas que não pertencem diretamente ao sistema de justiça, mas estão envolvidos com essa questão. A desembargadora lembra que o trabalho infantil distancia a criança da educação e não promove crescimento profissional. E que, além de combatê-lo, é importante o emprego legalizado para adolescentes e o estímulo ao aprendizado. Todas as empresas no Brasil, elas têm uma cota de aprendizagem. E essa cota de aprendizagem, ela é perfeita exatamente para aquela faixa de vulnerabilidade social em que a criança ou o jovem precisa trabalhar, melhor o jovem precisa trabalhar, mas ele vai trabalhar, ele vai se inserir de uma forma que ele está aprendendo um ofício e de uma forma legal. Jamie sonha em ser veterinária, mas aprendeu que para alcançar esta meta no futuro, agora precisa estudar. Vai continuar estudando? Vou. E o trabalho? Eu quero ser veterinária. É? Uhum. Trabalho lá na frente. É. E não foi só ela que aprendeu direitinho a lição de hoje. Criança ainda não tem bom futuro ainda para trabalhar. Ela tem que trabalhar depois dos 18 ou 16 que ela pode fazer menor aprendiz. Eu acredito tanto nessa geração, viu? Porque está assimilando as informações importantes para um país melhor, né? E claro que eu tenho certeza que aquela menininha vai ser veterinária e as crianças precisam de sonhos e de perspectivas e de dignidade, né? Vou ao vivo agora com a repórter Marina Cacheta, que está com a advogada Tami Oliveira, para explicar para a gente o que configura o trabalho infantil. Marina, bom dia. Vou prestar bastante atenção nessa conversa que você vai ter com a Tami agora, viu? Com certeza, muita gente aí andando pelas ruas ou entrando em estabelecimentos comerciais já viram crianças trabalhando e até pensaram, nossa, mas que gracinha, tão cedo já trabalhando, já aprendendo aí uma profissão, e os pais, talvez donos desses estabelecimentos, dando oportunidade para a criança aprender. A gente que chega a achar isso bonitinho, mas é um pensamento errado, viu, Mônica? Porque o trabalho infantil, ele pode trazer aí graves consequências para o decorrer da vida dessa criança que dali a pouco vai se tornar um adulto. Eu estou aqui com a doutora Tami Oliveira, ela que é advogada especialista em direito trabalhista, vai falar com a gente o que configura ou não um trabalho infantil irregular, né? Porque na maioria das vezes é irregular, né? Bom dia. Bom dia. O trabalho infantil é toda aquela atividade, remunerada ou não, lícita ou ilícita, informal ou formal, âmbito familiar, que priva a criança de um convívio, de uma educação completa, de uma infância feliz. Então, a gente percebe que, ainda que seja pequenas atividades, como você mesma disse, ajudando pais em comércio, é trabalho infantil, deveria ser combatido sim, porque, como você disse, as consequências são gravíssimas
gravíssimas e irrestituíveis. Quais seriam essas consequências para a vida aí dessa criança? Então, porque é o seguinte, a criança ela tem todo um acervo de direitos que, se não tutelados agora, as consequências serão futuras e serão eternas, porque são roubadas em algo que não vai ser restituído, que é a infância, é a chamada meia-infância. Toda criança que trabalha adquire para si uma responsabilidade incompatível com a sua estrutura física, com a sua estrutura psicológica, e às vezes é retirada das escolas, deixa de brincar, deixa de estudar. Então, tudo isso não pode ser restituído futuramente, né? Então, realmente precisa ser combatido. Certo. Mônica, como você mesmo disse aí, uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostrou aí que no Brasil 2,5 milhões de crianças e adolescentes até os 17 anos estão nessa situação de trabalhar, de ter uma responsabilidade com o trabalho, né? E a doutora Tami, ela preparou aqui pra gente alguns mitos e verdades sobre o trabalho infantil para quem está em casa, porque uma coisa importante é que muitas vezes esses pais fazem sem a maldade de que talvez isso possa estar errado. Eu vou colocar meu filho aqui de 9, 10 anos para me ajudar no mercadinho e ele vai aprender uma profissão, depois ele toma conta quando eu morrer e acha que isso está certo, faz sem maldade. Isso acontece muito, né, doutor? Demais, porque culturalmente no Brasil é muito comum que o trabalho dignifica o homem, antes está trabalhando do que está na rua, mas isso não é verdade, Marina, porque o que a gente precisa é tutelar a criança, e não só aquela família, porque é uma responsabilidade de todos, inclusive do governo, mas também de você. Ao adentrar um estabelecimento e ver crianças nessa condição, é preciso denunciar e é preciso combater. Por isso que essas conversas assim são tão importantes, porque esse mito, ele está na cabeça de todo mundo. Certo, vamos lá para os mitos e verdades, doutora. Vamos começar ali, Mônica, ele precisa trabalhar para ajudar a família. O que você diz sobre isso, doutora? É mito porque geralmente a gente até acredita que é um motivo real. Infelizmente, eles trabalham sim para condicionar a família, até às vezes alimentação, mas o que a gente vê é que é um mito, porque a família ela precisa ter autossustentabilidade, né? A criança ela precisa ser tutelada e não o contrário. Certo. O que você disse, né? Trabalho traz futuro. Vamos lá, o que a lei diz sobre isso? Então, tecnicamente também é um mito. Por quê? Tudo tem que ser na sua etapa, na sua fase correspondente, né, Marina? O trabalho traz futuro, mas antes a educação, a infância, até o cuidado da família. Eu tenho certeza que quem é mãe jamais vai querer que uma menininha já esteja lavando e passando e fazendo comida. Então, o trabalho ele traz futuro na fase em que ele precisa ser inserido na responsabilidade do adolescente, que é o menor aprendiz. Antes do trabalho, o conhecimento e o lazer também é importante. A educação é muito importante, por isso que a gente precisa priorizar o convívio escolar, a educação infantil e não o trabalho. Eles não têm essa estrutura intelectual para assumir essas responsabilidades tão sérias e importantes. Educação em primeiro lugar, viu, Mônica? Vamos lá. Ajudar nas tarefas de casa. Isso aí é complicado, né? Porque a gente pensa, vou colocar meu filho para me ajudar aqui, para aprender a lavar louça, para aprender a arrumar cama, varrer casa, ou às vezes até mesmo aprender a organizar os próprios brinquedos. O que é saudável e certo e o que não é? Exatamente, porque nem tudo é trabalho infantil. O que é o trabalho infantil? O trabalho infantil é algo incompatível, algo que desestrutura aquela infância. Mas pequenas atividades nas tarefas de casa ajudam a criança a adquirir um senso de cooperação, de responsabilidade. Então, essas atividades básicas de arrumar a própria cama, às vezes colocar pequenas atividades como lavar louça, se for compatível, não é trabalho infantil. E isso contribui, sim, para a formação do caráter, para a formação da personalidade do jovem. Mas tem a ver também com a frequência? Por exemplo, lavar a louça de vez em quando, ou lavar a louça como uma responsabilidade todos os dias, de segunda a segunda, tem que lavar a louça 3 vezes por dia, vamos supor. Isso também faz parte dessa interpretação? Sim, é a habitualidade, Marina. Tudo que for desproporcional e privar a criança ou o jovem desse convívio, dessas atividades básicas para essa faixa etária, seria trabalho infantil, sim. Certo, vamos lá. Último
Última afirmação aqui. A criança que trabalha é o menor aprendiz. Não exatamente. Isso é técnica. Existe uma diferenciação que é importante a gente fazer, que é o menor aprendiz e a criança. É o trabalho infantil. O menor aprendiz, ele é inclusive incentivado. Por quê? Porque as empresas precisam contratar de 5% a 15% da cota para menor aprendiz. Isso para incentivar a inserção do jovem no mercado de trabalho. Mas o trabalho infantil é diferente. O trabalho infantil ele tem que ser erradicado e tem que ser combatido, exatamente por conta de todas essas sequelas irreparáveis que nós já falamos. E o menor aprendiz a partir de quantos anos? 14 anos, desde que não esteja em condições insalubres, trabalho noturno ou até mesmo condições perigosas. Tudo regular, tudo documentado? Com apoio de instituição, condicionada à frequência escolar, condicionada a uma supervisão de uma instituição que vai lá exatamente para fiscalizar. Obrigada, doutora, pelas informações. Está vendo, Mônica? Tem que prestar muita atenção. Não é qualquer tipo de trabalho infantil. Olha, a partir dos 14 anos, sendo menor aprendiz, tendo tudo certinho, tudo regularizado, documentação, pode ter ali a carga horária de trabalho, desde que esteja tudo em conformidades com a lei, né, Mônica? É importante prestar atenção. Uma última informação. Como denunciar? Exatamente. É importante que todo mundo fiscalize, porque, como eu disse, é uma obrigação de todos. É a partir do Disque 100 ou através de assistência social, Ministério Público do Trabalho. Você pode fazer denúncias anônimas no site. Então, é importante estar realmente de olho e ver qualquer criança nas ruas, crianças vendendo picolé, tudo isso é trabalho infantil e deve ser erradicado. Obrigada. Dever de todos nós fiscalizar essa situação, viu, Mônica? Eu adorei a entrevista com a Tami. Tami, muito obrigada, viu? Esclarecimentos assim incríveis e a gente quis trazer para que que a gente tenha realmente informação e possa denunciar com base. Obrigada, viu, Marina? Tami, um grande abraço e muito obrigada também.